Olá, pessoal! A gente está chegando ao fim do nosso módulo, né, desse curso que foi do básico até o avançado de oxigenoterapia. E a gente está finalizando, então, vamos fixar os conteúdos com alguns casos clínicos, né, com algumas perguntinhas aí para ver se vocês estão afiados. Então, antes de eu dar a resposta, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e lembrarem também do que vocês estariam colocando aí nessas respostas, tá? Então, tentei trazer algumas situações práticas, né, do cotidiano, né, do ponto de vista de internamento, de emergência, para vocês estarem fixando o conteúdo na cabeça. E alguns disparadores também para a gente fazer esse grande resumo aí da nossa temática. Então, sempre quando a gente pensar, pessoal, em oxigenoterapia, o oxigênio ele precisa ser indicado para hipoxemia, gente. Essa hipoxemia ela precisa ser comprovada. Já foi o tempo que a gente coloca oxigênio porque o paciente, a gente acha que ele vai ter falta de ar, que a gente acha que ele vai desaturar, tá? Então, não existe oxigenoterapia preventiva. Ela precisa ser comprovada, né, a hipoxemia, para a gente fazer uso do oxigênio. E outro mantra que a gente tem que ter para a vida. Ela não é para falta de ar. Não é porque o paciente está desconfortável, estou com falta de ar, estou com dispneia, que o tratamento tem que ser oxigênio, tá? Então, e já foi comprovado que indivíduos que recebem oxigênio, estando normoxêmicos, têm mais reação oxidativa, têm mais inflamação, morrem mais, tá? Então, como que eu monitoro, né, a minha oxigenação arterial? Oximetria e gasometria. Vão ser os dois exames que a gente vai ter na mente, tá? Lembrando que a oximetria é aquele dispositivo menos não invasivo, né? E a gasometria vai ser o nosso padrão ouro. Mas será que é só isso? Outros fatores também influenciam na oxigenação do doente, até mesmo a quantidade de hemoglobina. Então, um paciente anêmico pode ter falta de ar, tá? Então, um paciente que tem perfusão ruim, que esteja num choque, por exemplo, cardiogênico, o coração falhando, vai ter falta de ar. Então, não é só o uso, né, do oxigênio, mas melhorar também outros aspectos aí relacionados à perfusão, à entrega desse oxigênio para os tecidos, tá bom? Qual será que são os critérios de indicação para vocês usarem de forma terapêutica o oxigênio? Quem pensar em hipoxemia comprovada, né, acertou. Então, de fato, uma PaO2 menor do que 60 e uma saturação periférica menor do que 90, tá bom? Lembra que a gente trouxe aquela diretriz, tá? Que nós vamos manter o alvo de oximetria entre 92% e 96%. Né? E isso é forte já. Aquele paciente que transita entre 90% e 92%, você pode pedir a gasometria arterial, né, para poder vir de contrapartida e ter a certeza de hipoxemia ou não. Mas se ele estiver saturando acima de 92%, não é indicado o uso terapêutico do O2. Precauções para o uso. Acho que isso vai estar mais fresquinho, né, na cabeça de vocês. A gente acabou de falar sobre oxigenoterapia domiciliar prolongada. Então, lembrar sempre do ambiente, né, ventilado, os cuidados com o uso das fontes de oxigênio, para evitar, principalmente, os incêndios, né, os riscos aí de queimaduras. E os principais efeitos deletérios, né, das altas concentrações de oxigênio. Vamos lembrar de reatividade do oxigênio, de maior poder de inflamação, de maior espaço morto, de gerar até hipercapnia, né, de maior retenção de CO2, tá? Então, altas concentrações de oxigênio pode levar a diversos efeitos deletérios, como a gente já vem falado em alguns momentos. E aí, como que vai prevenir isso? Qual será que é o papel da hipoxemia permissiva, tá? Então, lembrar, o que seria essa hipoxemia permissiva?
A gente falou de alguns valores de corte que o paciente teria uma boa tolerabilidade, né? Não teria uma morte imediata. Então, alguns pacientes, né, com PaO2 acima de 50, a morte imediata, gente, ela não acontece, tá? Então, a hipoxemia permissiva vai ser aquela hipoxemia onde o paciente vai ter um valor de 60 até 80, né? Então, 72, 75 e não vai ter risco de morte, tá? Quando esse valor de fato ficar menor do que 60 milímetros de mercúrio, é que a gente vai ter uma insuficiência respiratória instalada, tá? Com alteração da troca gasosa. E será que vocês lembram as principais interfaces, né? Como que se titula uma interface adequada, tá? Então, lembrem aí dos baixos fluxos, dos dispositivos com reservatório e dos dispositivos também de alto fluxo, tá? E lembrem-se sempre que usar a menor FI, né, para manter a saturação alvo de vocês. Então, eu acho que vocês precisam ter essas 6 questões dentro da cabeça, né, como mantras também, né, as respostas delas vão ser mantras, porque aí vocês vão conseguir executar, né, a oxigenoterapia de forma racional e baseado em evidência também, tá? E aí, um dos marcadores de oxigenação tecidual, gente, é o conteúdo arterial de oxigênio. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha uma PO de 7,5, uma hemoglobina de 12 e uma saturação de 91%. Será que vocês indicariam aí oxigenoterapia para esse paciente? Tá? Então, 3 coisas aqui, a gente tem 3 informações. Eu não sei se esse paciente está com falta de ar, não sei qual é a clínica dele, mas eu tenho 3 informações, né, laboratoriais aqui do meu exame físico. Eu tenho uma PaO2 que consegue, né, em tese, suprir os tecidos, as minhas demandas metabólicas, então eu não tenho hipoxemia. Esse paciente ele pode estar cianótico, mas, segundo a gasometria arterial, ele não tem hipoxemia, né? Ele pode ter um problema de perfusão, por exemplo. Ele tem uma hemoglobina em 12, tá? Geralmente, a gente vai lembrar que o valor normal da hemoglobina é de 12 a 15. Então, em tese, ele também tem uma boa entrega de oxigênio para o doente, para os tecidos. Ah, mas a saturação está 91, né? Então, lembrem, gente, que saturação, fatores externos podem estar relacionados com uma leitura mais baixa, né? Esse paciente ele poderia ter esmalte na unha, ele poderia estar com a extremidade fria. Então, ele pode estar trazendo aí uma saturação mais baixa. E aí, para a gente tirar a dúvida, existe o conteúdo arterial de oxigênio, né? Acima de 10, 12, esse paciente ele já tem uma boa oferta, uma boa captação, né, de oxigenação tecidual. Então, o conteúdo arterial ele vai ser calculado levando em conta a hemoglobina, vezes a saturação, então vocês vão pegar 12, né, vezes 0,91, vezes 1,34, que é aquela constante que a gente tem de ligação de hemoglobina com o oxigênio. E somar com a PaO2 vezes 0,0031, tá? Então, quando vocês lembrarem, né, dessa fórmula, fizerem esse cálculo, qual que será o conteúdo arterial de oxigênio desse doente? Então, vocês vão ver que o resultado vai dar 14,86, tá? Então, está acima de 12, indicando que esse paciente tem uma boa oxigenação tecidual. Então, como que se titula mesmo a interface, tá? Então, lembrar sempre, gente, não existe FiO2 ideal. Por muito tempo se utilizava fórmulas para predizer a PaO2 ideal do indivíduo e a FI que ele necessitaria, tá? Mas hoje em dia isso já caiu por terra. As novas diretrizes, tanto americanas como britânicas, brasileira inclusive, já trazem, pessoal, que é a menor FI para manter a saturação entre 9,2 e 9,6, tá? Então, é a menor. A FI necessária sempre vai ser a menor. Como que a gente vai, então, mas um paciente ele está ainda tendo hipoxemia, ainda está tendo desaturação. Então, lembrar que os sistemas, eles podem liberar FIs variáveis e FIs fixas, tá? Então, a gente pode ter aí
Se você quer controlar a concentração, então opte por um sistema de Venturi, tá? Ou então esse paciente ainda está no início, não é um paciente grave, que não precisa de uma FI tão alta. A gente pode lançar mão dos catéteres nasais, das máscaras faciais simples, tá bom? Então, lembrar que a gravidade e até a condição do próprio doente também vai influenciar nisso, tá? Se a gente tiver um paciente que tem desvio de septo nasal, por exemplo, ou seja, um respirador bucal, eu não posso colocar um catéter nasal nele, né? Então, ele vai ter essa limitação. E que a hipoxemia, ela tem 4 causas, assim, gerais, né? Que muitas doenças e muitas condições se encaixam aqui, que é a hipoventilação, né? Então, é aquele paciente que tem o sensório rebaixado, então ele não respira, ele não oxigena, tá? Muito característico junto à retenção de CO2 também. Já os problemas, né, na membrana alvéolo capilar, ali, bem no meu espaço gasoso mesmo, pulmão, coração, esses pacientes eles podem ter desequilíbrios VQ e limitações de difusão, né? Então, shunts, espaço morto pulmonar, fazendo então com que haja hipoxemia, ou até mesmo o shunt direito e esquerdo. Esse paciente pode ter algum problema vascular, né, uma fístula ou um problema cardíaco, ele tem ali um espaço, né, onde tenha uma regurgitação de sangue venoso para o lado esquerdo do peito, né, que seria o lado arterial. Então, ele vai ter uma mistura do sangue venoso, então ele acaba que tem hipoxemia também, tá bom? Então, vamos lá, vamos pensar junto. Uma mulher de 71 anos, né, que tem DPOC grave, deu entrada no pronto-socorro, né, depois que teve agravamento da dispneia. Então, DPOC grave, gente, essa paciente ela já tem dispneia aos esforços, né? Então, ela já tem alguns sintomas. Ela deu entrada porque agravou a dispneia, tosse ficou mais produtiva e também dor abdominal. Então, na entrada do pronto-socorro, ela estava assim. Isso é um quadro clássico de exacerbação da doença. Ela estava confusa, letárgica e hipoxêmica, saturando 8,8 em ar ambiente. Apresentava leucocitose leve, né, que é o aumento dos glóbulos brancos no sangue. Os broncodilatadores inalatórios de curta duração foram otimizados e o oxigênio foi administrado por cânula nasal, né, 2 litros por minuto para essa mulher. Devido a uma radiografia de tórax que ela teve, né, foi visto aí uma presença de consolidados pulmonares. Então, foi utilizado antibioterapia. Após 7 dias, ela recebeu alta com oxigênio a 1 litro por minuto. Então, ela foi para casa utilizando esse oxigênio a 1 litro, para manter uma saturação entre 90% e 91%, tá? E aí, gente, 21 dias depois, né, ela retornou ao pronto-socorro, tá? Novamente, ela estava confusa e sonolenta, só que agora a saturação dela era 99%. O fluxo do oxigênio estava 4 litros por minuto e a gasometria arterial revelou acidose respiratória, tá? Então, eu pergunto, o que terá acontecido? Né? Qual foi a hipótese diagnóstica dessa mulher, dessa idosa? Sendo que vou dar mais uma informação para vocês. 3 dias depois, né, com ventilação não invasiva e um oxigênio a 1 litro por minuto, ela recebeu alta e melhorou acentuadamente a acidose, né, respiratória dela e o estado neurológico. Então, o que será que pode ter acontecido com essa idosa? Então, a gente vê ela entrando no pronto-socorro no primeiro momento, né? Com um quadro clássico de exacerbação da DPOC, provavelmente uma pneumonia bacteriana, né? Então, ela tem leucocitose, ela poderia ter associado febre, né? Uma secreção amarelada, então ela tem pior dispneia. Inicia-se o tratamento padrão, né? Antibióticos, oxigênio também, para manter uma saturação acima ali 90%.
E aí a paciente tem alta, vai para casa com oxigenoterapia domiciliar. Quando ela volta, né, 21 dias depois, ela volta saturando bem, 99%, porém ela está rebaixada, está confusa ainda, né, sonolenta, e tem acidose respiratória importante na gasometria. E utilizaram uma ventilação não invasiva para ela, e aí ela melhorou tanto o estado neurológico como o estado respiratório. E diminuíram o oxigênio também. Então, a gente vem falando, né, sobre às vezes, o que acontece quando a gente faz oxigenação em pacientes retentores crônicos de CO2. Ou, né, o que pode acontecer quando se aumenta a FI, né, em pacientes que sejam hipercápnicos. O efeito aí, né, rebote, o efeito Aldani aumentado nesses pacientes. Então, possivelmente, essa paciente ela teve o seu reflexo hipoxêmico suprimido, né, porque agora ela estava recebendo uma fonte. Em casa, ela ainda aumentou a concentração, né, que estava programado, titulado para 1 litro, ela ficou fazendo uso de 4 litros por minuto. A gente percebe que a saturação dela está 99%, está até acima do alvo, né, prescrito para um paciente que tem DPOC grave, que é entre 88% a 92%. E acontece o quê, gente? Mas está saturando bem. Mascara a possível acidose respiratória que possa estar acontecendo, que era nela, né, justamente por estar tendo essa deflexão do reflexo hipoxêmico e também alterações perfusionais e aumento do espaço morto, ela fez hipoventilação alveolar, tá? Então, um quadro clássico de insuficiência respiratória tipo 2. Né? Ela tem aí hipercapnia associada também. Mesmo os níveis de oxigênio estando adequados, mas ela tem uma retenção de CO2 por hipoventilação alveolar. Então, quando você reduz a quantidade de oxigênio e você faz uma ventilação não invasiva, ela consegue expelir esse CO2 e, consequentemente, melhorar o estado neurológico dela, tá? Outro casozinho agora também para vocês ainda pensarem em cálculos, né? E avaliarem aqui seu Pedro. Seu Pedro tem 72 anos, chegou no pronto-socorro em Petrolina, queixando-se de falta de ar, né? Com piora progressiva nas últimas 24 horas. Teve febre nos últimos 5 dias, tosse produtiva e queda do estado geral. Nega alergias e é hipertenso e diabético também. Relata ter trabalhado já na queima da cana-de-açúcar por 35 anos. Na gasometria, né, tananã aqui, ele tem esses valores. Então, e aí, gente? O que será que seu Pedro, né, tem, tá? Parece um quadro também, né, característico de um paciente que pela história, né, da vida pregressa dele, trabalhou com queima por mais de 35 anos, então é um paciente que pode ter alterações na área pulmonar. E ele queixa de falta de ar, que piorou, né, no último dia, e febre. Pode ser também um quadro de infecção pulmonar aguda, né? Quando a gente vem olhar a gasometria, ele tem um pH ácido, um PO2 baixo e uma PaCO2 alta, tá? Só que o bicarbonato e o base excess também são altos. Então, ele tem uma alteração tanto respiratória como uma alteração metabólica também, né? Então, esse paciente ele já tem, né, uma compensação aí, uma tentativa de compensação por parte do sistema metabólico. Então, provavelmente esse paciente ele tem uma insuficiência respiratória crônica, que agora ele está mais hipercápnico, né, e mais hipoxêmico porque ela está agudizada. Mas o valor do bicarbonato alto nos faz pensar em uma insuficiência respiratória crônica agudizada, tá? E aí, perguntas. Será que existe uma PO2 ideal para seu Pedro? A gente pode lançar mão, né, do pensamento fisiológico, que é um idoso
que o próprio processo de envelhecimento já faz com que ele tenha uma diferença alvéolo arterial mais elevada. Então, consequentemente, ele vai ter uma PaO2 mais baixa. Então, aquele valor que a literatura traz para mim de referência 70 a 100 não vai se aplicar a seu Pedro, tá? Então, talvez se ele mantiver aí uma PaO2 acima, né, de 65, ele vai ter uma boa oxigenação. Contudo, a gente viu que o valor está em 58, então realmente está abaixo de 60, caracterizando aí uma insuficiência respiratória aguda, né, no momento aí agudizada. Então, não existe PaO2 ideal, tá? Para esse paciente, se a gente for imaginar, a gente não vai manter isso aqui, né, aquela formulazinha, a gente não vai aplicar. O paciente está em insuficiência respiratória? Tá, a gente acabou de ver que sim. Do tipo, né, 2, né, hipercapnica aí e hipoxêmica. A gente indicaria suporte de oxigênio suplementar? E se sim, qual que vocês ofertariam, tá? Lembrar, pessoal, que nesse momento aqui, para a gente poder entender se somente o oxigênio vai fazer, né, efeito, ou esse paciente ele também precisa de ventilação não invasiva, né, a gente precisa fazer o cálculo do gradiente alvéolo arterial, tá? Então, a gente vai precisar descobrir qual é o valor de PaO2, né, de pressão alveolar de oxigênio, que é o PAzão que a gente chama. A PAzinha a gente já tem. Então, esse paciente a gente vai ter que fazer aquela formulazinha, né, da pressão inspiratória de oxigênio, que é a pressão barométrica, 760 menos 47, que é a pressão de água, tá? Vezes a FiO2, que no caso dele vai ser 0,21, que ele está respirando no ar ambiente. Depois que a gente descobrir isso, aí menos a PaCO2 dividido pelo coeficiente respiratório desse paciente, tá? Se a gente tiver uma diferença alvéolo arterial elevada, só o oxigênio, gente, não vai ser suficiente, tá? Então, a gente também vai precisar lançar a mão de uma pressão positiva, de uma VNI, de um CPAP, tá? Mas se nós tivermos uma diferença arterioalveolar, né, alvéolo arterial aí, de até 20, então, a gente pode suplementar apenas com oxigênio, que esse paciente já vai melhorar, tá? Então, levando em conta, gente, que é um paciente que tem aqui uma PaO2, ó, 58 não está tão baixa, né? Uma saturação de 88%. Então, a gente vai começar com uma graduação menor. Então, a gente pode eleger um catéter, 1 a 2 litros por minuto, e observar, tá? Titular de novo pela oximetria e depois pedir uma nova gasometria. Ou uma máscara de Venturi a 28%, né, onde um fluxo é mais controlado, né, a gente vai ter uma FI mais fixa e uma baixa concentração aí. Nada de começar com máscaras de Venturi a 50% para esse perfil de paciente, principalmente porque ele já tem uma hipercapnia, tá certo? E aí, um questionamento bônus, que seu Pedro foi transferido para Buenos Aires, né? Onde a gente tem uma pressão atmosférica diferente. Será que existe alteração do comprometimento respiratório? Né? Então, mais uma vez, a gente precisa calcular a pressão alveolar de oxigênio, tá? Vocês vão notar, gente, que o gradiente agora ele vai sofrer alteração, né? Mas vai ser mais responsivo ao uso de oxigenoterapia puramente. Então, só o fato de você incrementar ali uma máscara de Venturi, colocar mais oxigênio para esse paciente respirar, ele já vai melhorar a condição dele respiratória, tá certo? Então, marquem aí, verdadeiro ou falso, na cabeça de vocês, tá? As insuficiências respiratórias são definidas pela incapacidade do sistema respiratório em manter a oxigenação alvéolo capilar, evidenciadas por hipoxemia inferior a 80 ou hipercapnia acima de 45, ou ambos. São situações comuns em qualquer faixa etária,
com efeitos mais devastadores nos externos, né, nos extremos aí das idades. Essa afirmação, gente, será que é verdadeira ou falsa? Quem marcou falso, acertou, tá? Por mais que a gente tenha uma assertiva aqui bem parecida com real, quando a gente vai olhar os valores, né, para considerar como hipoxemia, ele está trazendo que é menor do que 80. E aí vocês estão cansados de ouvir que é menor do que 60 milímetros de mercúrio, tá? Aqui, só para a gente visualizar, gente, um jovem, né? Vamos imaginar um jovem de 35 anos que iniciou quadro gripal há 5 dias. Procurou atendimento, né, na UPA, no pronto atendimento de emergência, após ter febre alta, que não cessava mesmo com o uso de dipirona e cansaço para tomar banho. Chegou na unidade consciente e orientado, taquidispneico, febril ainda, hipotenso e taquicárdico. Na ausculta pulmonar, ele tinha estertores difusos e saturando 82% na gasometria arterial. Uma PO2 de 45 e uma PaCO2 de 25. E aí o enfermeiro instalou uma máscara de Venturi a 50%, né, logo de imediato, por conta dessa saturação, e o médico encaminhou para raio-x de tórax. E aí, será que vocês concordariam com o dispositivo de oferta, né? O que mais que vocês também estariam avaliando nesse jovem, tá? Então, aqui, se a gente for imaginar o contexto, a gente tem um quadro clássico, né, de uma síndrome gripal, que pode ser uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que pode não, que é, porque quando a partir do momento que o paciente tem uma redução de saturação menor do que 95% e tem clínica, né, febre, tosse, às vezes coriza, dor de garganta, ele já se entra, né, na classificação de síndrome gripal. E como ele tem esses fatores associados de dessaturação, é uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, a gente pode observar que ele tem alguns sinais aqui, né, de infecção, alguns sinais de desconforto, como taquidispneia, febril, ele está com a pressão baixa arterial e taquicárdico. Ainda, eu digo mais, o melhor lugar para ser indicado, né, o tratamento e o suporte desse jovem vai ser num ambiente de maior monitorização, né, numa terapia intensiva, onde a gente vai estar podendo observar melhor a hemodinâmica também desse paciente. Essa ausculta pulmonar cheia de estertores nos dá uma ideia de que existe algum problema ali, né? Algum shunt, algum líquido dentro daquele pulmão. E aí, olhem só o raio-x desse indivíduo. Lembrem, gente, ou quem ainda não viu, o ar, né, é para ser livre, né? A gente é para ter uma área bem preta, bem hipertransparente no raio-x. E o paciente, quando respirar, é para a gente escutar o som pulmonar limpo e claro, né? Então, quando ele tem presença de roncos, de estertores ou sibilos, são sons que sugerem a presença de alguma alteração. Os estertores possivelmente vai indicar a presença de secreção em vias aéreas periféricas, como os alvéolos. E aí, o raio-x, a gente vai observar essa opacidade difusa. Vejam que onde era para ser bem preto, né, a gente está vendo uma escala de cinza e até uma escala de branco aqui em alguns locais. Então, a gente tem um infiltrado aí difuso, né, bilateral. Então, vejam que acomete os dois pulmões de forma difusa. Então, isso também caracteriza o quadro de síndrome respiratória aguda grave, tá? E aí, a gasometria e a saturação vêm como os dispositivos de melhor monitorização que a gente pode ter, né? E realmente identificando que esse paciente está hipoxêmico. Só queria ressaltar, gente, que além da máscara de Venturi, num primeiro momento, a gente pode até colocar, né? Mas isso já precisa ser avaliado tão logo 5 minutos passem, para a gente ver se esse paciente estiver saturando acima do alvo, né? Acima de 96, já ser reduzida essa oferta. E aí lembrar de que como tem muito infiltrado inflamatório, às vezes esse paciente tem essa gravidade maior,
os dispositivos com reservatório e os dispositivos de alto fluxo são mais indicados do que começar com um catéter, por exemplo. Então, de fato, a gente precisa ter controle rigoroso, né, da FI desse paciente, tá? E manter aí uma oferta maior. Então, utilizar talvez a máscara com reservatório de oxigênio, utilizar o catéter nasal de alto fluxo, tá? Para poder estar avaliando aí a resposta desse paciente, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouquinho, né, da teoria que a gente viu em oxigenoterapia com momentos práticos, né, com o que de fato acontece dentro de uma emergência, dentro de uma UTI, né, no hospital, que fazem muitas vezes os pacientes procurarem, né, por estarem em insuficiência respiratória, e como a gente, enquanto profissional, pode estar raciocinando na melhor oferta e no melhor dispositivo ali e reavaliando também de forma integral, monitorando constantemente o uso desse recurso terapêutico, tá certo? Os meus contatos vocês já têm, estou sempre à disposição, tá? Então, qualquer dúvida, podem acionar e muito obrigada pela atenção.